Muito bem, ó, irmão. Meus amados irmãos, olha, mais uma vez Deus nos dá a oportunidade de ministrar a sua palavra. E eu tenho preocupação, porque não é a minha palavra, não é o que eu quero. Eu procuro não inventar, eu procuro ministrar aquilo que está escrito e algo mais que Deus me dá. Não planejei, não fiz nenhum rabisco, é que a pessoa... Não, qual é o nome que a pessoa faz? Um esboço. Não sei fazer isso. Mas o que a minha alma deseja é transmitir a palavra de Deus e que possa alcançar alguns. Nem tudo que os homens de Deus fizeram foram inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia foi inspirada para que eles escrevessem, mas nem todos os seus atos foram inspirados pelo Espírito Santo, porque existe atitudes nossas que não é o Espírito Santo que tem que fazer, é você que tem que fazer. Não é o Espírito Santo que lhe induz para almoçar, para jantar, não, para ir trabalhar, não, mano. São necessidades nossas. O que é que o Espírito Santo me induz? A ter sede da palavra, a buscar mais a santidade. Ele requer isso de nós. A oração de Davi, Senhor, destrói meus inimigos, foi reprovada no Novo Testamento, no tempo da graça. Essa oração você não pode fazer mais não. Destrói meus inimigos, ore para o seu inimigo. Quando Davi foi adulterar, não foi o Espírito Santo que induziu ele não, que fez ele... Então, tem coisas que Davi fez, não foi o Espírito Santo que mandou não. Paulo diz assim, rapaz, agora eu, não o Senhor. Eu, não o Senhor. É bom que o homem não case, mas por causa do pecado, da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. Mas ele, Paulo, se fez eunuco por causa do evangelho. Por causa da chamada dele, ele se fez eunuco. Então tem 3 tipos de eunuco. Aquele que se faz eunuco pelo evangelho, aquele que nasce eunuco, nunca casa, e aqueles que se fazem eunuco por causa da religião. É diferente o que se faz eunuco pelo evangelho e o que se faz eunuco pela religião, é diferente, viu, irmão? Há uma diferença muito grande. Então vamos para a palavra, você está falando demais. Que bom seria se Jesus voltasse agora. Que bom seria fosse hoje este dia. Para os que estão preparados, sim, mas para os que estão despreparados, não. Irmão, Jesus vai voltar hoje. Amanhã, fiado só amanhã. Essa mesma frase serve para você. Ele vai voltar hoje. Quem está esperando Jesus amanhã pode quebrar a cara. Não tem a hora, não. A hora tem data. Jesus vem no dia chamado hoje. No dia chamado hoje. Não é no dia ontem, nem no amanhã, não. Tiago, capítulo 1. Eu leio alguns versículos aqui, irmão, porque eu não sei pregar só num versículo, não. Nem pregar eu sei, mas eu sei falar da palavra de Deus. Versículo 11, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 26 e 27, diz assim. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda bondade, não erreis, meus amados irmãos, tá? Aí o 21, pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com manso na palavra em voz acertada, a qual pode salvar a vossa alma, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas
e nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Quer dizer aqui que Tiago não está falando da palavra propriamente dita religião. A palavra religião aqui significa atitudes. Porque Jesus não trouxe religião ao mundo, que a religião que criou foi os homens. O que agrada a Deus não é a religião, não são palavras, são atitudes. Então você troca essa palavra aqui de religião por atitude. Porque logo a seguida diz assim: o que para com Deus, pura e imaculada, para com Deus, o Pai é esta, visitar. Então visitar não é religião, é atitude. Então vamos, porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece, assim se murchará também o rico nos seus caminhos. O homem, ele vive de aplausos, de fã-clubes. O ator, o artista, ele só tem vida enquanto está no palco. O famoso enquanto tem fãs. Mas quando esse homem chega na velhice, quando esse homem sai do palco, abate uma tristeza na sua alma. Porque ele tinha fama, ele tinha fãs, mas não tinha Jesus na sua vida. Você pode até envelhecer e ser encostado na parede, na sua igreja, mas você não perde a graça de Deus na sua vida. Nós somos descartáveis. Chega uma certa idade que você é encostado para o canto, às vezes nem para orar é chamado. E tem muitos na igreja, mas essa é a lógica. Eu não vou chamar o irmão que não sabe mais nem falar para deixar de ouvir um que fala. Ainda mais hoje que é doutor em teologia, que tem anel no dedo. Ah, irmão, quem fala não é a teologia, não é o anel no dedo. Quem usa o homem é o Espírito Santo de Deus. Ele usa a quem ele quer. Então, se vangloria porque amou a mulher bonita, eita, mas ela seca. Ela não será bonita eternamente, nem você também. Os anos vão passando, vão mostrando que a gente não é nada. Que a gente pensa que é alguma coisa, não é nada. Vai pro pó. E na hora da morte que todo orgulho cai por terra, que toda riqueza, que toda fama vai ao léu, se esbarra no chão. Mas aqueles que têm Jesus, eles não dependem de fama, eles não dependem da glória do homem de fã-clube. Ele tem uma esperança que vai morar no céu. Só que no céu não tem feio, irmão. Você não vai entrar com essa aparência física, não. Você vai entrar com um novo corpo, um corpo glorioso. Ninguém sendo, olha, não, Deus não tenta ninguém, Deus prova, é diferente. É diferente. Somos provados. Qual é o objetivo de você ser provado? É ser aprovado e não derrotado. Irmão, todo crente que é aprovado é para ser aprovado. Então não murmure. No mundo murmuram-se tantos. Entre os que é cristão, não é cristão, entre os que é cristão, dizem ser. Oh, aleluia. Dá para fazer uma mensagem imensa nesse hino. Em vez de louvores a pranto, fraqueza. Irmão, eu sou fraco. Só come o que não presta. Não se alimenta da palavra. Não vai ser forte nunca. Vivem comendo das migalhas que os outros dão. Não coma migalha. Se alimente da palavra. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelo seu próprio pecado. Você, irmão, eu e você somos atraídos por aquele pecado que está dentro de nós. Por aquele desejo que você não consegue controlar. Consegue! O Espírito Santo está em você. Se é que ele não está. Se é que você não dá lugar a ele. Porque você dando lugar ao Espírito Santo, você tem autoridade para negar o pecado.
Adão e Eva tinham a opção de dizer não ao pecado, de dizer não a Satanás. Você também tem. Então nós somos engordados. O adultério é um desejo que está dentro do homem. Se vacilar, adultera. O desejo de mentir está dentro, não está fora. Esse tipo de pecado não está fora. Fora de nós está o produto do pecado. O objeto. Então, na minha fonte do pecado e a fonte da santidade, eu preciso encher a fonte da santidade para que a fonte do pecado não jorre. Para que os desejos pecaminosos não reinem no vosso corpo. Não reine, mas que reine a graça de Deus, a presença de Deus. E você vai andar onde quer que seja, santificando os olhos. E bom, santifica os olhos, os ouvidos. Pecarás menos. Não há ninguém perfeito, mas eu também não posso me esconder atrás da fraqueza, como há muitos. Ai, irmão, eu sou fraco e vive pecando. Mas é porque eu sou fraco, porque se alimenta de baboseira. Se eu tomar vitamina, o meu corpo vai ser forte. Se eu comer baboseira, meu corpo vai ser fraco. Se você alimentar a sua alma com a palavra de Deus, ela vai ser forte. Mas se você não alimenta a alma, só dá alimento para a matéria, para a velha natureza, um prato cheio, o celular tá aí. Tem derrubado muitos crentes. Não é o celular, não, é o crente que não presta. Não é o celular, não é o cigarro, não é a bebida. É o crente que não presta, que se lambuza com essas coisas. O celular é apenas um produto que o capeta dá. E você usa. Mas cada um é tentado, cada um é engodado, cada um é atraído pelo seu próprio desejo. Qual é o teu desejo? É de buscar santidade, é de honrar a palavra de Deus, é de honrar o teu Deus. Aonde quer que tu vá? Senhor, eu sei que tu me sonda. Ele te vê em todo canto, irmão. Te conscientiza disso. Ele vê o que tu tá fazendo, o que tu tá falando, o que tu tá pensando, o que tu tá desejando. Então você não consegue se esconder de Deus. Seja consciente. Faça uma reflexão interior. Faça uma reflexão. Como é que você está vivendo? Só com um rótulo de evangélico, que as igrejas estão cheias de rotulados de evangélicos. Mas Jesus, irmão, olha, eu vou dizer uma coisa aqui. Lá no Congresso, nenhuma lei passa, nenhum projeto satânico é aprovado sem a permissão de Deus. Nada. O inferno pode se levantar, mas não passa lá sem a permissão de Deus. Então você não se desespere, porque nada acontece sem a permissão de Deus. E todas as vezes que o povo de Deus andava em pecado, o próprio Deus instigava o inimigo para derrotar o seu povo, para massacrar. Se o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter do seu mau caminho, então eu virei. Talvez isso esteja acontecendo para que o povo que se chama pelo nome de Deus se converta, se arrependa, mude de atitude, porque esse tipo de culto que está acontecendo hoje em dia é culto a homens. Deus não se agrada. Então, meu irmão, cada um é atraído pelo que não presta, mas o que está dentro de você, o que está dentro de mim. Se eu tenho desejo de trair a mulher, eu vou trair. Você tem que dominar esse desejo. De que forma a palavra de Deus diz? Andai em espírito. Andai em espírito. E não fareis a vontade da carne. Se andarmos no espírito, vivamos também no espírito. E cada um pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, então não deixe gerar esse desejo. Não deixe gerar. Porque depois que gera, dá a luz, aí nasce o pecado. Depois que conceber, nasce o pecado.
E o pecado sendo consumado, gerar a morte. Aí alguém me diz que você não é alma, não. Você não tem uma alma, não. Você é uma alma. Porque a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. E eu perguntei: você morreu? Não, então tem alguma coisa errada. A alma que pecar, essa morrerá. No mesmo dia que Adão pecou, ele morreu. Deus não estava falando de morte física. Deus estava falando de separação, perca de comunhão. Adão pecando ou não, e Eva iam morrer. Deus não criou um homem imortal, não, irmão. A Bíblia, então Deus estaria mentindo? Ela, não, no dia que tu pecar, tu vai morrer. Deus estava mentindo? Não. Adão, tu vai morrer no dia que tu comer. Só que o capeta sabia que não era fisicamente, era só espiritualmente. Então ele não falou para Adão: não, mas tu não vai morrer, não. Mas você só morre se quiser, né? Dá luz e gera morte. Não erreis, então. O próprio Paulo: não erreis, meus amados irmãos, não erreis. Não dê lugar, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar, pelo amor de Deus. Está chegando a hora do arrebatamento. E quantos pastores vão ficar, irmão? Quantos enganadores vão ficar? E ainda vão chegar diante de Deus: mas Senhor, eu preguei no teu nome, eu fiz maravilha. E eu vou te contar, se aparecesse um aí pregando e curando, ele ia ser endeusado. Tem uns que nem cura nem nada, é idolatrado. O negócio tá sério. Mas Jesus vem. Jesus vem. Não erreis! Não erreis! Você sabe quando tá errando. E você sabe que fazer isso é errado. Não faça! Não erreis. Pelo que rejeitando toda imundícia. Rejeita, irmão. Não aceite. Quando o desejo vier, repreende em nome de Jesus. Repreende. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o seu próprio rosto. Só ouvinte e não cumpridor. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião dele é vã. Ou seja, a sua atitude não adianta estar na igreja. Se o linguajar não mudou, é semelhante ao mundo. Mas a religião, ou seja, a atitude que Deus se agrada, que a igreja precisava fazer. Tiago diz: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, nas suas necessidades, e guardar-se da corrupção do mundo. Infelizmente a igreja está se contaminando. A igreja, mas dentro da igreja tem uma igreja que não se contamina. Amém?